Olá, queridos amigos, mais uma vez eu aqui na frente desta câmera e você aí aguardando uma mensagem de reflexão positiva para a sua vida. Hoje nós temos como título Freie a sua língua. Nós devemos saber aquilo que nós vamos falar. Então, assim sendo, eu vou começar esse vídeo dizendo que a palavra, ela tem poder. A palavra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A Bíblia ensina sobre o poder da palavra, principalmente lá em Provérbios 18:21, que diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cuidado com o que você fala, que nos mostra que as palavras tanto podem abençoar como destruir. E nós somos responsáveis pelo que nós falamos. Muitas vezes sai caro as nossas palavras. Pagamos pelo que opinamos. E quando nós somos agredidos por pessoas com palavras destrutivas, elas nos comprometem em diversos sentidos. A pior notícia é o boato. Como diz o ditado, palavras jogadas ao vento não voltam mais. Então eu vou começar por aqui e digo que quando mantemos a boca fechada, ninguém sabe, ninguém estraga. Quanto menos você se expõe, menos gente opina sobre sua vida. Faça seus planos sempre em silêncio. Fale menos e produza mais. O silêncio é o primeiro caminho para o sucesso. No fundo, vamos falar do conhecido fofoqueiro, dos maldizentes e observadores da vida alheia. Muito cuidado com o que falamos. Às vezes, na maioria do que foi dito, logo já foi feito. O fofoqueiro, ele nunca é fofoqueiro, ele nunca se acha fofoqueiro. Se você perguntar para ele, ele nunca fala que fez fofoca, ele diz que apenas ele repassou uma informação. Engraçado, né? E para cuidar da vida dos outros, nos traz consequências ruins quando nós cuidamos da vida dos outros, em todos os sentidos. Imagine você ser considerado errado e famoso por ser e ter a chamada descontinência verbal, traduzindo entre outras palavras, você é um fofoqueiro. A fofoca, embora possa oferecer um prazer imediato e um falso senso de conexão social, traz uma série de malefícios para quem a pratica e para quem recebe aquela difamação, tanto em nível pessoal quanto no nível profissional. Afinal, a boca fala o que o coração pensa. Os efeitos negativos incluem a destruição da sua reputação alheia e a perca de confiança e o isolamento social. Este mau reconhecimento social faz você perder a credibilidade quando você fala demais, quando você é um crítico. Alimentar-se do falar mal dos outros atrai energia ruim e negatividade para a sua própria vida. Você vive em nuvens negras. O que você fala lançando vai voltar para você. Quando se trata do juízo de valor da vida alheia, até biblicamente não só se torna um erro, muito mais que isso, um grande erro, um grande pecado. Por exemplo, em Tiago 3, dentro da palavra de Deus, explica o poder destrutivo da língua e da necessidade de sabedoria prática. O texto alerta sobre o maior rigor no nosso julgamento, compara a língua a um leme pequeno que dirige a vida ou a um fogo que incendeia a existência, destacando a dificuldade humana de domá-la e a contradição de abençoar e amaldiçoar com a mesma boca. A boca que amaldiçoa é a boca que abençoa. Por isso repito esta frase: a boca fala do que o coração está cheio.
Ela é um ensinamento bíblico proferido por Jesus, é encontrado principalmente lá em Mateus 12:34 e em Lucas 6:45. Ela significa que as palavras expressam sentimentos, pensamentos e o caráter interior, refletindo a verdadeira essência humana, a interna. As palavras faladas revelam a bondade ou a maldade do seu tesouro interno. Está lá em Tiago. Nos aponta para que o Espírito de Deus, trabalhando por meio do novo homem, coloque mãos diretas nas rédeas e no leme que a nossa língua causa, o lado que a nossa língua vai. Veja que é como um grande bosque incendiado. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, e o fogo da língua que tem sido usado para queimar muitas pessoas, quebrar valores alheios com uns malefícios incríveis. Quando a língua entra em ação, ela tem um poder inconsequente, ou seja, é imensurável, é muito destrutivo. No mundo e até entre cristãos, a inveja amargurada aparece quando uns são mais abençoados que os outros. E nessas ocasiões, coisas ruins acontecem para envergonhar o nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos faça simples e puros, não dando nunca lugar ao espírito da inveja, da fofoca, da maledicência. Vou dar como exemplo um fato descrito dentro da Bíblia. Eu estou falando do Salmo 73. Este salmo mostra um grande nome bíblico. Sim, ele era Asaf, que um dia ficou indignado, conforme já disse, registrado no Salmo 73, onde ele observa a prosperidade, a saúde e a aparente tranquilidade de pessoas ímpias, perversas, que zombavam de Deus, enquanto ele, vivendo de forma justa e fiel, enfrentava sofrimentos e aflição. Ele olhou para aquele povo imundo. Asaf via naquele povo diversas coisas ruins, onde nada estava seguro na verdade. Ele via pessoas voltadas para o mal. Tal passagem não fala da língua humana, mas retrata a maldade humana que o povo tem, que é aí que vem a palavra. Porém, ele pensou com o seu coração, e o seu coração falou para ele mesmo. Dentre tantas coisas ruins, pode estar o uso das más línguas, mas o que eu quero dizer aqui é sobre o conserto com Deus, quando ele abriu os olhos espirituais. Asaf, ele abriu os olhos espirituais. Nem sempre você fala da vida dos outros, mas muitas reclamações podem ter até sentido. E pode ser de que, como você vive a vida, você é o próprio espelho seu. Assim, Asaf fez uma análise de pessoas ao seu redor. Imagine o que ele passou na sua cabeça, olhando aquele povo ímpio prevalecendo. Essa disparidade gerou que inveja, dúvida sobre a justiça divina e a frustração aparente inutilidade de manter o seu coração puro. Vamos lembrar que nossas atitudes começam em nosso pensar, é aqui dentro, e muitas vezes nem precisa sair da boca para fora. Você já está maldizendo. Não sabemos se ele criticou ou falou alguma coisa, mas começamos a falar sobre algo quando tudo nasce em nosso cérebro, em nosso pensamento. A indignação de Asaf, como disse, mudou quando ele entrou no santuário de Deus, conforme Salmo 73:17. E momento em que ele passou a compreender o fim trágico dos ímpios e a real recompensa da presença de Deus. Ele reconhecendo que a verdadeira riqueza é estar junto do Senhor. Ele viu, não falou, mas pensou. O pensamento também fala. Ainda bem, né, que Asaf, pois você enxergou que a justiça de Deus ela é perene e não precisa da gente falar mal, principalmente daquilo que passa diante dos nossos olhos. A língua amargurada
começa naquilo que você vê e passa a falar. Dentro desse contexto, nós aprendemos que o controle da língua descrito nos versos de Tiago nos adverte que quem controla a língua é maduro. Ele é perfeito, é capaz de dominar todo o corpo, comparando-a a um pequeno leme que guia o quê? Um grande navio, uma grande embarcação. Por isso que devemos considerar o perigo do discurso, da fala, do comentário maldoso escrito lá nos versos 5 e 6. A língua é descrita como um fogo e um mundo de iniquidade que pode destruir relacionamentos e a sua própria vida. Ali também nos ensina sobre a incoerência nos versos 9 e 12, que critica o uso da boca para bendizer a Deus e ao mesmo tempo você está aí amaldiçoando pessoas feitas à sua própria imagem, comparando-se isso a uma fonte que jorra água doce e amarga ao mesmo tempo. A mesma fonte, amarga e doce. Tiago também contrapõe-se à sabedoria terrena versus sabedoria celestial, lá nos versos 13 a 18, onde define a verdadeira sabedoria como pura, calma, amável e cheia de frutos, contrastando com a sabedoria terrena, que ela é baseada em quê? Em inveja amarga, em ambição egoísta e produz uma grande desordem. O capítulo nos incentiva para uma conduta coerente, onde o falar reflete a sabedoria que vem do alto, focado na paz e na justiça. Mas será que nós vemos isso? Mas para tipificar bem a nossa reflexão, reconhecemos que o maldizente vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Isso está escrito lá em Provérbios 20:19. Pessoa falante, cuidado. A Bíblia ensina que evitar a maledicência, falar mal dos outros, é fundamental para uma vida sábia e piedosa, pois preserva a paz e reflete um coração reto. Preste atenção em tudo que foi dito. Também em Provérbios 4:24, nos aconselha a afastar a boca perversa e manter os lábios maldizentes longe. Uma verdade existe: a palavra reflete o coração, pois a língua expressa a condição da alma, e evitar falar mal é um sinal de cuidado com a sua própria espiritualidade. Portanto, termino assim. Em Mateus 12, dos versos 36 e 37, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Portanto, freie a sua língua. Analise o que você fala. Não faça injúria, calúnia, difamação. A sua boca está falando o que o seu coração pensa, o que o seu cérebro meditou. Portanto, pense bem nisso, porque não é justo, não é certo que você fique aí propagando o mal, sendo um maledicente, aquele chamado fofoqueiro, aquela pessoa que tem a incontinência verbal, que não segure e não freie a sua língua, está sempre criticando. E essa sua mesma boca, cuidado, porque a nossa boca ela pode abençoar e também amaldiçoar. E assim sendo, amigos, espero que você tenha tido uma reflexão profunda a respeito da sua língua, do que você fala, o que você comenta. O meu muito obrigado, espero que seja um motivo de reflexão para a sua alma, para o seu coração, e que você continue sempre conosco, nos abençoando, seguindo, nos compartilhando, curtindo e se inscrevendo no @canal Varal. O meu muito obrigado.